Olá, bem-vindo ao canal Redondamente Curioso. Hoje vamos mostrar para vocês 11 carros diferentes e exóticos que marcaram a indústria automobilística mundial. Todos eles deixaram uma impressão duradoura, seja por seu design ou por sua tecnologia avançada para a época que foi lançado. Cada veículo conta a sua própria história e peculiaridade. Quer conhecer esses carros com a gente? Então vamos lá! O Isetta foi um dos microcarros produzido nos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Embora o desenho seja originário da Itália, construíram-se noutros países como Espanha, Bélgica, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido. Em 9 de abril de 1953, a empresa italiana Iso Automotoveicoli, fabricante de motocicletas e triciclos comerciais, apresentou no Salão de Turim um projeto iniciado em 1952 denominado Isetta, que consistia em um automóvel de baixo custo, voltado para a realidade da economia do pós-guerra italiano. Possuía características peculiares, como porta frontal para facilitar o acesso ao interior do veículo, pequenas dimensões, boa dirigibilidade e performance suficiente para a época, máxima de 85 km por hora, com um consumo de até 25 km com apenas 1 litro de gasolina. Apesar dos evidentes dotes de racionalidade e economia, sua vida na Itália teve curta duração e sua fabricação encerrou-se em 1956. Em 1955, a Iso concedeu licença ao fabricante bávaro BMW para a fabricação do BMW Isetta na Alemanha. Em maio de 1962, a BMW encerrou a produção do BMW Isetta. O Home Isetta foi produzido no Brasil entre 1956 e 1961 pelas Indústrias Home S.A., com sede em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Fabricante de máquinas industriais e agrícolas fundada em 1930 pelo comendador Américo Emílio Home e seu enteado Carlos Titi. Lançado em 5 de setembro de 1956, o Home Isetta, equipado com um motor de 2 tempos e uma única porta frontal, se consistiu no primeiro automóvel de passeio de fato fabricado em território brasileiro. Até 13 de abril de 1961, dia em que foi encerrada a produção no Brasil, haviam sido fabricadas cerca de 3.000 unidades em Santa Bárbara do Oeste. Por aqui traduzido como ovo elétrico, esse carro francês é um protótipo de carro, conceito futurista de um ciclocarro elétrico de 1938. Do designer industrial parisiense Paul Arzens. O designer parisiense criou este protótipo de um carro elétrico leve futurista para a época, econômico em 1938 e o construiu durante a Segunda Guerra Mundial em 1942. A carroceria esférica com traseira Fastac é inspirada nos ciclocarros do entreguerras e nas formas biônicas de ovo, bolha ou gota d'água. Para contornar o racionamento de combustível durante a ocupação da França pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Paul Arzens motorizou seu veículo com um motor elétrico alimentado por 5 baterias de 300 kg, 12 volts, localizadas sob o banco corrido. A Soult Scarab é uma minivan americana das décadas de 30 a 40 projetada por William Bushell Soult e fabricada pela Soult Engineering Laboratories e mais tarde pela Soult Motor Car Company de Detroit, Michigan. A Soult Scarab é considerado por alguns como a primeira minivan, e um protótipo experimental do Scarab de 1946, foi o primeiro carro com carroceria de fibra de vidro e suspensão a ar. Soult projetou o Scarab em nítido contraste com os carros de produção contemporâneos que comumente usavam um chassi separado da carroceria. William B. Soult imaginou seu veículo como um escritório sobre rodas. Equipada com o nariz perfilado muito curto, a carroceria torna-se mais fina na traseira, prenunciando as minivans contemporâneas ou micro-ônibus. Está gostando do vídeo? Deixe seu like, comente e se inscreva no canal, assim você nos ajuda a crescer e trazer mais vídeos curiosos. Vamos continuar nossa incrível jornada pelo mundo dos carros conceito. Parecendo um veículo que algum cientista maluco dos anos 50 pode ter construído para viajar no tempo, o Chrysler Ghia Streamine X Gilda é um carro conceito único, movido a turbina, exibido pela primeira vez no Salão do Automóvel de Turim, em 1955. O estilo aerodinâmico dos anos 50 que buscava emular os caças a jato da época. O Streamine X Gilda foi criado pelo lendário designer italiano Giovanni Scavuzzi e foi encomendado pelo chefe de design da Chrysler, Virgil Eckner.
A inovação mais destacada foi a potência da turbina proposta para o veículo. O interior tem fileiras de medidores que se estendem pelo painel, 2 assentos próximos e um mínimo de controles. O Ferrari 512S módulo é um carro esportivo conceito projetado por Paolo Martin da carroceria italiana Pininfarina, apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 1970. O carro tem carroceria extremamente baixa e em formato de cunha, com teto de vidro em estilo dossel que desliza para frente para permitir a entrada na cabine do carro. Todas as 4 rodas estão parcialmente cobertas. Outra característica especial do design são os 24 furos na tampa do motor que revelam o motor Ferrari V12 que desenvolve 550 cavalos para impulsionar a uma velocidade máxima de cerca de 354 km por hora e de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 3 segundos. Após os testes, o motor e a transmissão foram removidos e o chassi foi desmontado e entregue à Pininfarina para construir um show car. O show car estreou no Salão Automóvel de Genebra de 1970 e foi originalmente pintado de preto, mas mais tarde foi repintado de branco. O módulo foi bem recebido pela crítica e ganhou 22 prêmios pelo seu design. O Lancia Stratos Zero, ou Lancia Stratos HF0 é um carro esportivo conceito Gran Tourer dos fabricantes de automóveis italianos Bertone e Lancia que foi apresentado no Salão do Automóvel de Turim de 1970. O carro conceito foi criado por Marcello Gandini, designer-chefe da Bertone. Eles o chamaram de Stratos Zero em homenagem à estratosfera da era espacial então em voga na época. Foi utilizado com sucesso para marketing pela escuderia Lancia em relação à sua versão Lancia Stratos, e carro de estrada GT Stradale, que foi produzida em 492 unidades entre 1973 e 1978, e apresentava o motor Ferrari Dino 246 GTS de 1969. O motor V6 para uma potência de 190 cavalos, o que levou a uma série de vitórias e domínio dos campeonatos mundiais de rally em 74, 75 e 76. Seu estilo angular trapezoidal ultrafuturista de ficção científica para a época é ultrabaixo e de formato aerodinâmico, com uma altura de apenas 84 centímetros. A carroceria é feita de fibra de vidro, com esquema de cores original em cobre, formato de carroceria traseira Fastac, volante retrátil para facilitar o acesso ao cockpit, porta do para-brisa dianteiro rebatível e assentos tipo concha integrados. A instrumentação ficava em uma tela de controle digital, o que era visionário na época. O Lancia Stratos Zero apareceu no filme musical Moonwalker de 1988, estrelado por Michael Jackson como Lancia Stratos Zero. O Gina Light Visionary Model é um conceito de carro esportivo que muda de forma com revestimento de tecido construído pela BMW. Gina significa geometria e funções em N adaptações. Foi projetado por uma equipe liderada pelo chefe de design da BMW, Chris Bangley, que afirma que a Gina permitiu que sua equipe desafiasse os princípios existentes e os processos convencionais. Outros designers incluem Anders Varmin. A construção começou em 2001, com o carro finalizado sendo apresentado em 2008. A carroceria perfeita do modelo Gina Light Visionary. Colocando em prática suas visões do carro de amanhã, o BMW Group Design desenvolveu um roadster de 2 lugares com proporções dinâmicas únicas, típicas de sua marca. Já deixou seu like? Se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo mais vídeos curiosos para você. O Porsche 918 Spyder é um carro superesportivo com motor central desenvolvido pela Porsche. É alimentado por um motor V8 de 4,6 litros normalmente aspirado, desenvolvendo 600 cavalos, com 2 motores elétricos que fornecem 300 cavalos adicionais para uma saída combinada de 900 cavalos. O conjunto de baterias de íon-lítio de 6,8 kWh do 918 Spyder entrega uma autonomia elétrica de 20 km, sob testes de 5 ciclos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. O carro tem uma velocidade máxima de cerca de 340 km por hora. A versão de produção foi apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo de 2014. As vendas nos Estados Unidos foram programadas para o início de 2014 ao preço de $845 mil.
O General Motors Le Sabre é um carro conceito de 1951. Possivelmente o show car mais importante da década de 1950, ele introduziu elementos de design inspirados em aeronaves, como o para-brisa envolvente e as aletas traseiras, que se tornaram comuns em designs automotivos durante a segunda metade da década. O Le Sabre foi ideia do chefe do departamento de arte da General Motors, Harley Aro. O projeto foi a tentativa de Aro de incorporar a aparência dos modernos caças a jato ao design automotivo. O projeto foi uma continuação do famoso Y-Job de 1938 de Aro. Como todos os seus projetos, ele foi construído para estar em condições de circular e se tornou o automóvel pessoal de Aro por 2 anos após terminar sua turnê pelo circuito de salões do automóvel. Com uma carroceria feita de alumínio, magnésio e fibra de vidro, ele era movido por um V8 superalimentado de 3,5 litros capaz de funcionar com gasolina. O Cadillac Cyclone é um carro conceito construído em 1959 pela Cadillac. O Cyclone nunca foi produzido em massa como modelo de produção. Um dos últimos carros projetados por Harley Aro, o Cyclone foi um teste para estilo e tecnologia futuristas. Construído em um chassi de distância entre eixos de 104 polegadas, apresentava um motor 390 montado na frente, uma transmissão automática montada na parte traseira e uma suspensão independente nas 4 rodas. Exclusivamente, o escapamento do motor do Cyclone foi colocado logo à frente das rodas dianteiras. Ele também apresentava um sistema anticolisão operado por radar, com os sensores de radar montados em cones de nariz, duplos na frente do carro. Das características estilísticas do Cyclone, o dossel superior em forma de bolha foi o mais proeminente. Revestido de prata para proteção UV, o dossel abriu automaticamente junto com as portas deslizantes operadas eletricamente. A capota também podia ser guardada no compartimento traseiro, onde ficava apoiada em uma base especial de airbag. O design do Cyclone foi fortemente inspirado nos designs de aviação e foguetes da década de 1950. O design original do Cyclone incluía barbatanas traseiras maiores, semelhantes à linha Cadillac de 1959, adornadas com o logotipo da seção de transporte aéreo da General Motors. O Tasco 1948, semelhante a um avião, foi o primeiro carro equipado com teto em T. Uma das características mais populares do Chevrolet Corvette tem suas raízes em um obscuro protótipo semelhante a um avião construído em 1948. Embora o Vette de terceira geração seja amplamente considerado o primeiro carro de produção equipado com teto em T, o sistema foi inaugurado pelo protótipo Tasco único de Gordon Boerrig e patenteado em 1951. Nascido em 1904, Boerrig era um estilista e engenheiro talentoso cujo currículo incluía o Auburn 851 Speedster. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ele foi contratado pela The American Sports Car. Ele desenhou um carro de 2 lugares com capô longo e deck curto, proporções associadas aos Grand Tourers, mas injetou uma dose incomumente grande de DNA aeroespacial no design. As aberturas de ventilação em ambos os lados da grade vertical direcionavam o ar para o radiador, e as rodas dianteiras eram quase completamente cobertas por paralamas direcionais feitos de fibra de vidro moldada. A traseira cônica do Tasco também lembrava um pequeno avião, mas sua característica mais inteligente era um teto transparente que podia ser removido para deixar o vento entrar. Embora o Tasco seja inegavelmente moderno nos dias atuais, foi compreensivelmente considerado estranho demais para atingir a produção em 1948. Muito interessante, não é? A indústria automobilística sempre busca trazer inovações para seus carros. Mesmo que algumas não entrem para a linha de produção, outras são aproveitadas em seus projetos e chegam até nós. O que será que nos espera no futuro? Quais serão os carros conceito que ainda irão aparecer e quais deles chegará até as ruas de nossas cidades? Comente abaixo quais novidades automobilísticas você espera ver no futuro. Deixe seu like e se inscreva no canal Redondamente Curioso, assim podemos trazer mais vídeos como este para você. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos do canal. Até a próxima!